É a brecha? Pastor Joaquim, Sim. dentro deste assunto, igreja, pastor, pastor, igreja, quais os direitos que uma igreja tem? Ou a igreja só tem deveres? A igreja decide. Digamos, a igreja, a maioria está insatisfeita. Viu isso aí, que esse pastor, ele é só no exterior. Ela pode despedir ele? De que forma? Como? Essa é a questão. Pelos frutos se conhece a árvore, né? Agora, é difícil, teria que partir dele. Um discernimento da parte dele. Não complexo, né? Porque muitos caem no complexo e se apunhalam, né? Não no complexo. Agora a igreja... E se ele insiste, ele não reconhece isso, o pessoal está obrigado a suportá-lo por quanto tempo mais? Irmão, você mexeu numa caixa de marimbondo. É aquele negócio da mulher de suportar o marido. Ela vai vagar, vai ficar sozinha. Se ele morreu para ela e ela casa com outro, tem um outro para casar, tem um outro pastor. Agora, essa questão de eleição, mais da metade, há eleições que fede diante de Deus, é política puro. São ganhas através de política. A política é do diabo, onde quer que ela esteja. Política, interesses próprios. E fazem injustiça. Aquilo vai quebrar a roda mais adiante, viu? Então, essa pergunta ela é difícil, mas é suportar. Que tem muita gente que me suporta. A igreja me suporta. A igreja te suporta. Sua esposa te suporta. Cada um. Agora, não falta é o azeite lá dentro, né? A maciez do Espírito Santo. Não é certo? Porque tem casamentos que não tem jeito para ela. Como é que ela vai fazer? Temos aprendido no próprio Ela vai mandar embora, aí pede um apóstolo para mandar um que vai ficar sujeito a ele. Não é? Então, eles não têm, são muitas congregações que estão gemendo. A verdade é essa. Temos aprendido aqui no plenário, pastor, durante anos e anos, que todo fim de ano existe aquela assembleia, não é? Balancete, etc., etc., diretoria, conselho deliberativo. Acredita-se que muitos não fazem isso. Teria medo de ser despedido da igreja? Não, o estatuto nosso, eu tenho que falar do nosso, não vou falar de vocês. Cada um tem seu estatuto. Os que pediram para copiar, a gente dá, não é, irmão Joaquim? Mas os que pedirem, não é uma norma nossa, não. Né? Então, esse estatuto, quando chega no pastor, ele é por tempo eleito por tempo indeterminado. Portanto, ele não sofre eleição no fim de ano. Mas o estatuto diz que ele pode ser despedido a qualquer momento. A qualquer momento. É que eu ia colocar isso. Porém,
ele não sofre a eleição de dezembro, que é para fazer isso aí que o senhor está falando, que aliás é a lei do país, né? Então, Como diretoria, sim, não é? então ele é prazo indeterminado. Não existe posto vitalício no Brasil, na Constituição. Então, é prazo indeterminado, quer dizer que ele pode ser dispensado o mês que entra, no meio do ano, qualquer dia do ano. Aquela eleição dele, pastor, repete mais como estatutária da diretoria, não como pastor, é como presidente. A eleição de fim de ano não se trata de pastor. É tesouraria, diretoria, o conselho que nós temos, e o pastor é o presidente. Agora, lá no meio do ano, o pastor chegou, ó, gente, vocês me mandam embora. Tem base na lei, né? O estatuto. Pastor Joaquim Gonçalves, só um pontozinho, é que para o final do ano, como o pastor, a eleição é para a diretoria e é para o presidente, vice-presidente, os cargos da diretoria. Se o presidente for indeferido, ele perder essa eleição, aí sim tem que se fazer uma eleição, trocar o presidente, que é o pastor. Então, a brecha das igrejas, isso que está sendo tratado, normalmente na Assembleia Ordinária, por direito de estatuto, que é o mesmo nosso aqui, se chegar final do ano, a igreja votar, não quer o vice-presidente, não quer o tesoureiro, vai mudar. Mas se houver uma eleição que o presidente for perder essa eleição, Irmão, aí sim tem que se fazer uma eleição. Agora tem uma coisa, ele vai perder a presidência na hora que ele perdeu o pastorado da igreja. Se ele é pastor da igreja, ele é o presidente. É automático. Ligado o cargo. Os dois. Ligado. Compreendeu agora? Quer dizer, então, por isso é que ele pode ser dispensado a qualquer tempo, não é só em dezembro. Compreendido? Então... Está de acordo? Eu entendi o seguinte, que a igreja é como um casal, marido e mulher. Para minha mulher se livrar de mim, é só se a morte me levar. Seria por aí? Biblicamente... Só a vinda de Jesus que vai resolver isso? Biblicamente é. Agora, aí se for aplicar para a igreja, fica difícil, porque Deus, Paulo disse assim, digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não deixa o marido. No verso 11, 1 Coríntios 7, diz, se porém se apartar, que fique sem casar, quer dizer, fique sem pastor. Se for aplicar aí, então não pode ser tudo. Compreende? Se reconciliar, que reconcilie com o marido. É o versículo 11. Aliás, eu dei graças a Deus, porque a gente lia. Quando um dia eu li e aquilo esclareceu. Porque tem casos, meu Deus, se porém se apartar, aquilo enquadra naquilo. Fala, irmã, fica com 1 Coríntios 7, verso 11, isso aí é Deus. Se fosse São Paulo, ainda era Deus. Mas ele falou assim, que não eu, mas o Senhor. Diz para não separar. Se porém se separar, que eu fique sem casar. Mas nós já estamos... Digamos que um pastor
ele decide renunciar. No nosso companheirismo, ele procuraria quem? Renunciar? Ele renuncia. Eu não vou mais ser pastor da igreja em São Paulo. Não, ele deu satisfação para a igreja dele. Né? Ele pode apontar um outro ou deixa que a igreja escolha? Não, é a igreja que escolhe pastor. É a igreja. Vamos para a brecha, porque está muito complexo. Não, se ficar dúvida, não pode parar, não. Eu notei que não tem assim, uma solução, né? Para Deus mesmo, né, irmão? Não tem, irmão. Sabe por quê? É que eu já falei. Não tem jeito. Não tem jeito. A mulher, ela está sujeita ao marido enquanto ele está vivo, não é certo? Romanos 7. Então, ela está sujeita ao marido. Agora, vamos deixar mulher e marido, casamento da mulher com o marido. Então, nesse caso aí, aquele pastor morre para a igreja. Morreu. Então, ela vai casar com outro. E cadê o outro? Não falta candidato, não é? Principalmente se ela for uma viúva assim remediada, não é? Se morreu, então ela vai ficar com o defunto. Não, espera aí, você está complicando. Eu te pego pelo colarinho aqui, viu? Eu não estou complicando, eu penso que deve ser analisado mais profundamente. Talvez não tenhamos resposta agora, né? Não, mas é simples. É simples, é a gente que complica. Se não tem uma coesão de dispensar o pastor oficialmente, então essa igreja vai ter que ter um pastor. Por isso que às vezes a mulher suporta, a gente faz aplicação, suporta o marido toda a vida. E tem muitas congregações que estão assim. Está suportando. É um casamento suportado. E às vezes até neurótico. Pastor Joaquim, eu poderia participar um pouquinho? Quem está falando? Pastor Machado. Vamos. O pastor Joaquim, aí eu fico, na minha maneira de ver, de pensar, de olhar, essa igreja, por exemplo, é a igreja de São Paulo, ou é a igreja de Campinas, a igreja de Teresina, essa igreja, ela tem um apostolado onde ela possa buscar uma ajuda. Matou a charada. Pronto, certo? Esse apostolado pode ser aqui, pode ser aí, pode ser lá em São Paulo. Não, regional vai ficar na mão. Então, o senhor entendeu? Você matou a charada. Pronto. Satisfeito, pastora Gil? Sim. Com essa colocação do pastor. O é um estabelecedor. E essa igreja. O pastor Machado, ele está já abrindo uma brecha, abrindo a luz. Uma picada, né? Pede pastor. Como é que vai ser? Pede pastor. Não vai faltar quem tem pastor para mandar para lá. O senhor poderia dar uma participaçãozinha? Faz favor. Pastor Vicente Teles de Palmas. Eu gostaria de dar uma participaçãozinha, experiência, que o que acontece? Às vezes, a maioria desses casos são igrejas menores, pequenos grupos. O que acontece com a gente? Tenho uma experiência nisso.
pessoa está andando com a gente, auxiliando, obreiro auxiliar, e aí ele começa a cair na graça do pastor e daqueles irmãos. E a gente vai, desejo de ver, né, o ministério levantar, a gente vai dando liberdade. Aí chega um ponto que a gente vê e quer estabelecer. Enquanto está andando com a gente é uma coisa, enquanto está ao lado da gente, auxiliando, ministrando ao lado. Mas depois, quando se tornam autônomos ali, aí começa a criar alguns problemas. Não sei como que a gente faria se deixasse esse pessoal que vai sendo estabelecido com a liberdade, inclusive junto com o obreiro auxiliar, e tivesse a liberdade do pessoal, daqueles grupos de irmãos, pedir, falar assim, olha, deixa nós voltar para a assistência do pastor que te estabeleceu, porque aí eles vão ficando assim, sem condições de fazer nada. Às vezes os problemas não são resolvidos, e então eu tenho preocupado, e até a gente sofre, né, um pouco com algumas coisas nesse sentido. Não sei se essa minha experiência, né, pode ajudar. Amém. Às vezes já é questão de prática, né? Pastor Adil, o pastor Jefferson deixou um exemplo aí, ó. Ele não se tornou automaticamente pastor em Tuverava, mas através do apostolado regional, como o pastor Machado disse, ele foi estabelecido pelo voto da igreja. A igreja votou e ele teve então a presença, a ajuda dos obreiros aí da região para estabelecer. O pastor, ele faleceu, né? Fisicamente. Faleceu. Tá, e quando... Bom, vamos para o intervalo? Isso é bom para o povo ver o que nós passa, né? Nós passa. Que hora é agora? Eu não tenho relógio aqui. Que hora é agora? Então a gente volta às 11h20. Às 11h20. 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 Senhor Deus, muito obrigado por este primeiro período. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há problemas que são problemas e há problemas que não são problemas. Vamos lá.